Educa TV apresenta Pesquisantes. Olá, que alegria ter você aqui conosco no programa Pesquisantes. Aqui, educadoras e educadores mostram, discutem e divulgam as suas pesquisas acadêmicas. E você, nosso telespectador, assistirá a programas com uma gama de assuntos que interessam à sociedade. Sim, a educação faz pesquisa e produz conhecimento. Esse programa é uma realização do Educa TV em parceria com o Museu da Imagem e do Som de Campinas. As matérias veiculadas aqui comporão um importante acervo das pesquisas desenvolvidas pelos educadores e educadoras, em especial da rede pública de ensino. Sejam bem-vindos! Nossa convidada de hoje é a professora doutora Raquel Mundim Torres, que abordou em sua pesquisa de doutorado o tema Transpondo a Cortina de Ferro, Relatos de Viagens de Brasileiros à União Soviética na Guerra Fria, 1951-1963, pela Universidade de São Paulo, USP, tendo defendido sua tese no ano de 2018. Seja bem-vinda ao nosso programa, Raquel. Obrigada. Um prazer e satisfação. Gostaríamos de entender um pouquinho mais, assim, qual foi a sua motivação para a pesquisa? Mas fale um pouquinho dessa sua trajetória até chegar aqui como pesquisadora, professora, para que todos pudessem entender e conhecer. Então, Alexandre, a pesquisa a gente começa já na graduação, né? Então, eu me lembro que na graduação a gente era muito estimulado pelos professores a pensar em algum problema, alguma questão que de fato valesse a pena investigar e ir atrás. E aí eu me lembro que uma das questões que surgiu à mente foi quando a gente estava estudando História do Brasil, governo Vargas, e no momento que existia a ditadura do Estado Novo, no governo Vargas, e que era um problema muito grande para membros do Partido Comunista que estavam sendo perseguidos, o Partido Comunista estava ilegal. E, ao mesmo tempo, esses comunistas que estavam sendo perseguidos no governo Vargas, eles elogiavam e eles enalteciam o governo da União Soviética, que no momento era uma ditadura do Stalin, né, de Joseph Stalin. Então, eu me lembro que eu levantei essa questão para o meu professor e falei como era possível eles estarem sendo perseguidos por uma ditadura aqui no Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, ao mesmo tempo que eles elogiavam e enalteciam uma ditadura na União Soviética. E aí esse professor, que é o Dr. Michael Hall, ele falou, por que você não investiga aqueles comunistas que tiveram a possibilidade de visitar a União Soviética? O que eles observaram no país da União Soviética e qual foi o retorno que eles tiveram depois disso? E aí já na graduação eu trabalhei 3 relatos de viagem, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Caio Prado Júnior, 3 comunistas, escritores, comparando sempre o ponto de vista deles sobre determinados assuntos. Depois disso, no mestrado, eu fui para os primeiros relatos de viagem publicados em livro no Brasil, a partir de 1928 até 1933, que eram viagens mais complicadas de serem feitas por navios, mais difíceis de conseguir visto também para a entrada na União Soviética. E conforme eu fui pesquisando no mestrado, eu descobri que tinha uma gama de relatos de viagem publicados no Brasil, só que a maioria eram publicados na década de 50, na época da Guerra Fria. Então, no doutorado, eu parti para o contexto da Guerra Fria, que também era um momento ali que o Brasil não tinha relações diplomáticas com a União Soviética, mas mesmo assim aconteciam várias viagens, e com um diferencial de que agora não eram mais só os comunistas que iam para a União Soviética, mas pessoas também que se diziam anticomunistas, pessoas que somente eram simpatizantes ao comunismo, ou pessoas que simplesmente falavam que não tinham uma ideologia definida. E aí eu parti para essa investigação do doutorado com uma gama de 33 relatos de viagem, produzidos por 54 autores, porque tem alguns relatos que são escritos por mais de um autor, tem relato que é uma compilação de entrevista com as mulheres, e a partir daí eu desenvolvi essa pesquisa que traz o relato de viagem tanto como uma fonte de investigação. Raquel, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o nosso público o que seriam esses relatos de viagem e a importância que eles têm do ponto de vista documental
para um pesquisador no campo da história social, no campo da história, ou até em outros campos também. E para que ele tivesse a dimensão dessa modalidade de pesquisa. Legal. O relato de viagem, ele é um livro que traz, né, uma narratória ali, um relatório do que o viajante está observando naquele país. Esse relato de viagem, ele muda de acordo com as épocas. Então, por exemplo, na época dos grandes descobrimentos, que de fato eram as grandes invasões aqui na América, né, esse relato de viagem foi muito utilizado para descrever os indígenas, para descrever a fauna, a flora. Tinha um outro formato, mas o relato de viagem ele tem algo interessante, que já foi investigado muito por outros pesquisadores de outras épocas, que ele também é autobiográfico. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está falando do local que está visitando, ela está falando dela também. Então, esse relato de viagem, né, esses relatos publicados ao longo do século XX, que, no meu caso, de pessoas que foram para a União Soviética, é muito interessante porque, ao mesmo tempo que eles falam da União Soviética, e vale a pena lembrar que a União Soviética ela foi estabelecida após a Revolução Russa. Então, anteriormente, a Rússia era uma monarquia czarista, e com a Revolução Russa, a ideia é que o sistema de governo político e econômico se transformasse para um sistema socialista, e a partir de 22 surge, então, a União das Repúblicas Soviéticas, né, sob o comando de Lenin, e, posteriormente, com o falecimento do Lenin, Stalin assume e acaba ali concentrando o poder nas mãos dele e fazendo um governo mais ditatorial dentro da União Soviética. Então, assim, o relato de viagem nesse momento era algo muito diferenciado, porque ele trazia uma ideia para os viajantes de que eles estavam descobrindo um mundo novo. Então, imagina que você está num mundo no século XX, que o mundo já passou pelas grandes navegações, todos os continentes ali já tem pessoas habitando esses continentes. Então, passava-se uma ideia de que não existiria nada novo para conhecer. Só que aí, de repente, um país que sai dos conformes, né, que sai da ideia de estar indo para o capitalismo, desenvolvendo, como Estados Unidos, Inglaterra, França, e se fecha e passa a desenvolver um novo sistema político-econômico, esse país se torna um local inédito. Então, é interessante perceber que nesses relatos de viagem, eles acabam tendo semelhanças entre eles, né? Além de ser um gênero ali que descreve um local de viagem, dependendo da época que você observa esse relato de viagem, você vê características em comum. Então, vários desses viajantes descrevem, né, a chegada na União Soviética como se eles estivessem chegando num mundo novo. E aí vai depender da ideologia. Se fossem comunistas, falariam que estariam chegando no paraíso, na pátria dos trabalhadores. E se fosse anticomunista, eles estariam chegando no inferno, num local onde os trabalhadores eram alienados e perseguidos pelo Estado soviético. Então, vai por esse caminho. O relato de viagem é uma obra que ele permite tanto você investigar como aconteciam essas viagens, então acaba sendo uma fonte de investigação, mas ele também é um objeto de pesquisa, porque você vê que de acordo com a ideologia daquele autor, de acordo de onde ele saiu, qual era a classe social, qual era o gênero desse autor, muda a forma que eles percebiam a União Soviética. Uma coisa interessante que eu vi na sua pesquisa é que não tiveram muitas mulheres que acabaram sendo convidadas para ir até lá. Algumas eram esposas, né, como da Zélia Gattai, a esposa também do Graciliano Ramos. Conte um pouquinho assim, quais foram as impressões dessas mulheres quando elas se depararam com esse universo comunista? De fato, é um número bem menor de mulheres, né? São 54 autores e apenas 20 mulheres, e boa parte delas são entrevistas que foram compiladas num livro bem pequenininho, feito pela Federação das Mulheres do Brasil, boa parte esposas acompanhando, e algumas escritoras mais famosas, a Zuleika Alambert, Eneida de Moraes, tinha também a presidente da Federação das Mulheres do Brasil, a Branca Fialho. Então, eu acho que o que é mais interessante assim, de perceber a diferenciação de gênero nos relatos é que elas
elas se animam com a questão de perceber a mulher soviética em vários ambientes de trabalho, que inclusive até tem a ver um pouco com o tema da redação do Enem, que foi de agora, né? Porque a União Soviética, embora a gente conheça a União Soviética, a maioria das pessoas conheça a União Soviética como uma ditadura stalinista, que de fato foi, a gente tem que pensar que um país ele não pode ser representado somente pelo líder dele naquele momento. Então existiam várias pessoas ali em torno dos ministérios, das escolas, dos hospitais, que estavam de fato tentando fazer um sistema socialista diferenciado do que acontecia no capitalismo. Então, uma das questões que acontece já no início da União Soviética é que a mulher vai ter direito e vai ter acesso a qualquer cargo de trabalho que ela queira. Então, os direitos e deveres masculinos e femininos é algo que eles tentam conquistar, de fato. Então, quando os viajantes chegam na União Soviética, eles se assustam pelo fato de ter mulheres dirigindo guindastes nas obras de construção, ou o fato também de que nas escolas de medicina e nos hospitais, a maioria dos médicos eram mulheres. E isso, para as mulheres brasileiras, é uma alegria. Elas falam isso de uma forma muito felizes. Já os homens, não. Dependendo do trabalho, nesse caso do guindaste, ou ver uma mulher num local de construção, eles já, muitos, né, não todos, mas muitos falavam, mas isso não é trabalho para a mulher fazer, a mulher é frágil, ela não deveria estar trabalhando como uma pedreira. Então a gente consegue ver essas questões de gênero aparecendo na forma como eles distinguem a questão do trabalho feminino na União Soviética. Muito interessante. Eu queria entender um pouquinho mais como era esse processo de convite dessas personalidades, personagens, para que eles estivessem tanto na primeira pesquisa, no seu mestrado, ou até na graduação, e depois também no doutorado. Então, como se deu esse processo, seja convite, era uma abertura, era espontâneo, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Olá, estamos de volta com o nosso programa Pesquisantes, um programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E no dia de hoje, nós temos o prazer e satisfação de estar com a pesquisante, professora Raquel, falando um pouquinho de seu trabalho sobre relatos de viagens no universo da União Soviética, né? E isso tem contribuído bastante para que as pessoas de casa possam entender um pouquinho como se dá esse trabalho. Mas no bloco anterior eu deixei um questionamento para que você contasse um pouquinho como foi esse processo de seleção, recrutamento, destacamento, se foi o governo brasileiro que selecionou. Conte um pouquinho para entender como essas personalidades foram até a União Soviética. No caso, quem fazia, né, esse vínculo, né, da União Soviética com as pessoas que poderiam visitar, num primeiro momento, na década de 20, né, e início da década de 30, é o Partido Comunista Brasileiro. É ele que tem esse contato com a União Soviética, é ele que indica quem vai. Então, nesse primeiro momento das viagens, final da década de 20, início da década de 30, somente comunistas que vão. Já na década de 50, que é pós-Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela ganha um peso muito maior mundialmente, até pelo fato dela ser um país vitorioso em relação à Alemanha nazista, e ela acaba utilizando essa questão do turismo político para mostrar o que de fato tinha lá dentro. Então ela começa a convidar mais autores, jornalistas, médicos, juízes, e aí no caso, algo que acontecia no início também, operários, camponeses, para visitar a União Soviética, mas normalmente, em relação aos comunistas, o Partido Comunista ainda faz esse vínculo. As viagens dos comunistas eram normalmente custeadas pelo Partido Comunista.
o que eu acho que é algo bastante interessante, porque uma trajetória que dá a possibilidade de pessoas que não poderiam fazer viagens a longa distância, como camponeses e operários, realizarem. Então, é um turismo operário político que está acontecendo para a União Soviética desde o início da década de 20, que era algo que não acontecia. Esse pessoal não tinha possibilidade de fazer uma viagem, né, para além mar do Oceano Atlântico e visitar Moscou. Então, isso é bastante interessante. E na década de 50 também, começa, porque aí tem uma questão, né, a União Soviética ela não tinha laços diplomáticos com o Brasil nesse momento. Só teve laços diplomáticos entre 1945 e 47, um período muito curto. E aí era uma viagem de risco, porque já existiu o DOPS. A gente tem um histórico no Brasil que é extremamente anticomunista, de perseguição a qualquer vínculo ou ideologia comunista nesse momento. Então, o que os vários viajantes faziam? Eles iam para um país europeu, França, ou do leste europeu, Tchecoslováquia, e lá eles conseguiam um salvo-conduto para conseguir entrar na União Soviética. Então, não existia nem registro no passaporte, porque se ficasse registrado quando eles voltassem, eles poderiam ser perseguidos por isso. Os não comunistas poderiam passar por Mesmo os isso? não comunistas, mesmo os não comunistas. Era preferível que eles recebessem um salvo-conduto na embaixada da União Soviética, seja na França ou na Tchecoslováquia, que é muito comum, e lá esse salvo-conduto dava a abertura para eles entrarem na União Soviética, mas isso não ficava registrado no passaporte deles, para eles não terem risco de, quando voltar para cá, de serem investigados pelo DOPS. Claro que o DOPS ficava sabendo dessas viagens, teve alguns livros que foram, inicialmente, eles tentaram proibir, como o livro do Jorge Amado, que é O Mundo da Paz, eles chegaram a tentar evitar a publicação do livro, mas aí os autores entravam na justiça e muitas vezes acabavam conseguindo publicar o livro, porque a gente está falando em década de 50, ainda não era ditadura, né? É um momento ali que tem a perseguição, mas ainda não é um governo ditatorial e tal. É o governo Dutra, e depois vai ser o governo João Goulart, então ainda tem uma certa abertura para a publicação. Existe a perseguição, mas ainda tem essa abertura. Então era isso, muitos deles iam para... Quanto tempo levava essa viagem, esse tempo? Década de 30 era mais longa, porque normalmente era feito de navio e tal, até eles chegarem lá, mas eles permaneciam, tanto na década de 30 quanto na década de 50, eles permaneciam na União Soviética por volta de 30 dias a 2 meses. Era uma viagem longa. E aí, no caso da década de 50, eles já iam... Só em Moscou ou se deslocavam? Moscou, Leningrado, que hoje é São Petersburgo, Stalingrado, que é Volgogrado, e alguns deles conseguiam ir até Kiev, que é a capital da Ucrânia, né, que era uma república socialista na época, Odessa, algumas regiões que tinham balneários também, eles iam, mas é mais ali, a União Soviética mais para o lado do leste europeu. Dificilmente você tem algum viajante que vai mais para o interior. A agenda era turística e política. Turística, extremamente política. Esses viajantes, eles eram já recepcionados por um órgão soviético que chamava VOX, que é como se fosse um órgão de relações culturais com o exterior. E esse órgão, ele ficava responsável de fazer todo o roteiro e a trajetória deles dentro da União Soviética, de acordo com o público. Então, eles tinham esse cuidado de, por exemplo, se era um escritor, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, eles iam visitar a União dos Escritores Soviéticos, eles iam para as bibliotecas, eles iam para as escolas. Agora, se era, por exemplo, uma delegação de operários, já não ficava com a Vox, porque a Vox ela cuidava mais dos intelectuais que iam visitar a União Soviética. Então, a delegação operária, por exemplo, tem uma delegação que ela viaja junto com o Graciliano Ramos. Chegam lá e eles se separam. O Graciliano Ramos vai para um lugar e a delegação operária vai visitar outras questões. E aí eles vão para as fábricas, eles vão para as creches. Que dentro de Moscou, a gente percebe que o cotidiano deles era muito focado ali na questão do trabalho. Então, tudo girava em torno da fábrica. Tinha creche para as crianças, os trabalhadores, tinha um restaurante para o pessoal que trabalhava na fábrica. Então, quando os operários, né, ou sindicalistas iam visitar, eles focavam mais nessa questão do trabalho. É muito de acordo com o que os soviéticos percebem que aquela pessoa precisa ver para construir uma boa imagem do país.
Isso é até uma preocupação, assim, eles não tinham uma liberdade, não era uma visita espontânea, eles tinham um roteiro pré-fixado, então, por esse departamento. Tinham. Eles, Algum dos escritores relatou isso, o fato... sim. Eles, assim, eles chegavam, né, dos intelectuais, muitos deles chegavam e iam visitar a Vox num primeiro momento, a instituição. E desde a chegada, muitas vezes eles eram recebidos com flores na chegada, eles saíam do aeroporto e iam para os hotéis em carros luxuosos. Você falasse um pouquinho sobre isso na sua pesquisa, sobre Graciliano Ramos. Sim. Essa impressão me chamou muita atenção. Sim. E eu já admirava esse escritor. E depois que eu li o que aparece na sua tese, eu apreciei muito mais o trabalho dele. Sim, o Graciliano Ramos, ele é bem interessante porque ele é um escritor extremamente reconhecido no Brasil hoje. Na época, ele fazia parte do PCB. Muita gente não sabe, mas ele chegou, né, a se filiar ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. E aí, só que ao mesmo tempo, o Graciliano Ramos, ele não faz parte do movimento do realismo socialista, que é algo, por exemplo, que Jorge Amado faz parte, que é a ideia de você tem que voltar a sua literatura para fins políticos. Você tem que convencer seus escritores de que o socialismo, né, faz parte, deveria fazer parte do futuro brasileiro. Então, o Graciliano Ramos, ele vai contra isso, ele mantém uma ideologia mais livre. Então, assim, ele se anima com tudo o que ele vê na União Soviética, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de fazer críticas para essa questão, por exemplo, deles estarem a todo momento com guias, não terem uma liberdade para andar sozinhos pelas ruas. E também ele faz um apontamento interessante de que o fato deles estarem sendo tratados com luxo não era o que ele esperava, se ele está num país socialista. E aí ele levanta uma questão de se tem trabalhadores ali, né, na plantação, no campo, o que me permite estar aqui nesse hotel de luxo comendo caviar. Então é muito interessante essa visão dele de... Mas, ao mesmo tempo, é interessante de perceber que todo país fazia isso. Todo país quer que seu viajante tenha uma boa impressão. E no caso deles, eles eram convidados do governo soviético, né? Então, o governo soviético ia querer tratá-los bem também. Uma coisa que chamou muita atenção na sua pesquisa, que eu gostei bastante, era a impressão que eles tinham com relação aos trabalhadores. A maneira como eles lidavam com a relação de trabalho. Sim. Ela era diferente como nós concebemos o trabalho, talvez no mundo capitalista. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso depois do nosso intervalo. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, um programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E hoje, o maior prazer do mundo, uma conversa gostosa para entender esse universo que é bastante distante culturalmente do nosso, mas que auxilia muito nesse processo de conhecimento. Estamos com a professora doutora Raquel aqui no nosso programa. Antes do intervalo, nós chamamos atenção um pouquinho para como esses viajantes, não sei se é esse o termo que vocês, viajantes, eles tiveram, qual a impressão eles tiveram com esse mundo do trabalho na União Soviética. Eu acho que isso é interessante para que nosso público possa compreender. Legal. Então, a União Soviética ela era vista, né, pelos partidos comunistas de todo mundo como a pátria dos trabalhadores. Então, a visão que eles têm dos trabalhadores soviéticos vai depender muito da ideologia que eles carregam. Então, para quem é comunista, eles já têm uma expectativa do que eles vão observar. E, ao mesmo tempo, pelo fato das viagens serem guiadas, eles vão em fábricas específicas também, em fábricas que já estão ali preparadas para receber esse turismo.
Então, a visão dos comunistas é que os trabalhadores eles tinham todo um respaldo do governo soviético dentro do seu cotidiano. Porque as fábricas, elas não eram formadas somente pelo local de trabalho, né? Elas tinham um restaurante para que eles fizessem suas refeições. Existe uma coisa interessante também, que era uma pauta do início da União Soviética, que é sociabilizar o trabalho doméstico. Então, as crianças desses trabalhadores tinham creches para ficarem enquanto os pais trabalhavam. E os trabalhadores também, eles tinham acesso a programas de estudo, cursos técnicos, inclusive faculdades também, caso eles quisessem aprofundar o seu conhecimento. Então, essa é a visão maior que os viajantes comunistas e os simpatizantes ao comunismo têm nesse momento. Já os anticomunistas, eles já têm uma visão ali de que tudo gira em torno do trabalho como uma forma de você alienar esse trabalhador a somente trabalhar, a não criticar o governo. Então, eles puxam mais para a questão da falta de liberdade de imprensa, falta de liberdade de expressão, pelo fato deles terem uma imagem de que o trabalhador soviético estava sendo escravizado pelo Estado soviético. Então, isso que é interessante, a visão muda conforme a ideologia de cada viajante. Um dado importante também, assim, saber quais são os referenciais teóricos que te ajudaram nesse processo. Você poderia mencionar alguma? Tem muitos. Tem uma pesquisa na França de uma historiadora que chama Raquel Mazui, que ela estuda os relatos de viagem franceses que foram para a União Soviética. Tem também muitos nos Estados Unidos, que é o Paul Hollander, que é também um pesquisador mais da década de 80, década de 90, que também investigou relatos de viagem de norte-americanos que foram para a União Soviética. Um mais recente também é o Michael David Fox, que é norte-americano também, e ele investiga, no caso, as instituições e organizações da União Soviética que recepcionavam os brasileiros, que é a Vox, conforme eu comentei. Tinha também a Intourist, que era um organismo que cuidava mais da questão do transporte, dos hotéis que eram escolhidos, da infraestrutura desse turismo. E tem também a Ludmilla Stern, também, que ela é australiana, mas ela investiga relatos de viagem de franceses também que vão para a União Soviética. São poucos, e uma coisa que eu percebi desse pessoal, né, que já estava fazendo essa pesquisa anteriormente, é que no caso dos países, França, Inglaterra, Estados Unidos, esses relatos de viagem, né, esse pico de viagens para a União Soviética, é no período entre guerras, final da década de 20 e início da década de 30, ao contrário do Brasil, que é a década de 50, o que possivelmente mostra que a União Soviética estava querendo estreitar mais seus laços econômicos, inclusive, com os países da América do Sul. Antes de dizer isso, mas um dado muito significativo é de compreender, então, que outros países também tinham essa relação, né? Tinha essa relação. E existia algo mútuo? Os soviéticos também vinham ao Brasil para construir esse processo? Vinham não nesse sentido de explorar a sociedade, né? Porque o relato de viagem das pessoas que vão para a União Soviética são verdadeiros manuais de como aquela sociedade funciona. Mas vinham, às vezes, delegações pequenas, mais para o final da década de 50, início da década de 60, porque aí, em 61, o João Goulart vai conseguir refazer, né, as relações diplomáticas com a União Soviética, econômicas. Os Estados Unidos sempre teve, e a gente que perdeu essas relações. Então, começam a vir algumas delegações soviéticos para Brasília, Rio de Janeiro, mas mais para fazer contratos econômicos entre os países. Agora, um dado importante, né, nós trabalhamos como educadores na educação, e é interessante nós desmistificarmos um pouco também os próprios preconceitos e conceitos que a sociedade acaba construindo. Esses viajantes sofreram repressão quando estiveram lá, eles tiveram alguma perseguição para que as pessoas compreendam, inclusive um país soviético, né, tido pela grande maioria aí, com uma visão, às vezes, né, deturpada ou baseando-se em alguns fundamentalistas, mas eu gostaria que você dissesse um pouquinho sobre isso.
No caso, como eles eram turistas, políticos, recepcionados pelo governo soviético, eles eram todos muito bem tratados. Inclusive, a gente até vê alguma dificuldade, muitas vezes, dos anticomunistas relatarem determinadas coisas, porque os próprios anticomunistas falam o quanto eles foram bem tratados. E aí, essa perseguição, de fato, acontecia quando eles voltavam, principalmente para os comunistas e simpatizantes ao comunismo. Então, vários deles eu encontrei fichas no DOPS, né, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que já faziam investigações políticas de pessoas que eles acreditavam que seriam... que poderiam apresentar algum problema ou alguma ameaça ao governo brasileiro. Que fossem células da União Soviética no Brasil. Isso. Então, muitas vezes eles eram perseguidos. No momento que eles iam publicar o livro ou falar sobre o livro, muitas vezes eles tinham pessoas do DOPS observando-os. E isso aparece no relatório do DOPS ali, no momento que, né, fulano de tal foi falar sobre sua viagem na União Soviética, na união do sindicato, não sei o quê. Então, isso é bastante comum no Brasil. E assim, desse seu trabalho todo, que é riquíssimo, que eu estou achando maravilhoso, o que você diria que ele poderia se aproximar ou instigar os nossos alunos da educação básica ou outros professores que de repente estejam assistindo para compreender um pouco da importância do seu trabalho ou do trabalho do pesquisador, da pesquisadora em história, como no teu caso? Eu acredito que a escola tem que caminhar junto com as instituições de pesquisa, porque é algo muito rico. A gente não pode simplesmente se tornar um professor ali dentro da sala de aula que somente faz uma aula expositiva sem que esse aluno participe. Então, você possibilitar, que eu acho que é um grande ganho desse programa, possibilitar que as pessoas percebam que tem professores pesquisadores que investigam, né, que escrevem, é você dar a chance desse aluno de colocá-lo também nesse lugar de pesquisador. Então, uma das maiores felicidades que eu tive ao final dessa pesquisa foi levar esses relatos de viagem para dentro da sala de aula e fazer um trabalho com esses alunos para que eles fossem os pesquisadores, para que eles colocassem a luvinha, a máscara, isso era antes da pandemia, porque eles estavam tendo contato com livros, né, de 1950, né, e eles tinham que preencher, né, um relatório de pesquisa, qual é o nome do livro, qual é a edição, quando que ele foi publicado, e ler alguns trechos ali para que eles conseguissem, na visão deles, investigar o que aquele viajante estava falando daquele país. E isso instiga, né? Isso torna a aula mais interessante, mais divertida, porque é o aluno como protagonista, né? Super importante. Raquel, sinto dizer que estamos quase no finalmente, infelizmente. Está sendo uma conversa agradável, mas agora eu gostaria de conhecer um pouquinho mais. Então, qual foi a sua primeira lembrança da escola? Nossa, a primeira lembrança da escola aprender o alfabeto. Era uma letra por dia. Eu lembro que a professora escrevia uma letra por dia, falava sobre aquela letra e a gente anotava, né? Eu lembro de eu escrevendo a letra e acho que é isso. Quem foram seus mestres, professores que marcaram sua trajetória? Então, começa por essa, né, da alfabetização, professora Cristina, primeira série do ensino fundamental. Professor Álvaro Nagal, que foi um professor de história no ensino médio. Normalmente, professor de história sempre tem um de história ali que fez você ir por esse caminho, de Goiânia ainda. E eu acredito que durante a graduação tiveram alguns muito importantes. Professor Michael Hall, que foi esse que me instigou a ir atrás da pesquisa. E o professor também Dainis Karepovs, que não foi meu professor diretamente, mas ele me acompanhou ao longo da pesquisa, contribuiu bastante para o meu trabalho. Acredito que foram esses, alguns. E o que você está pesquisando atualmente? Atualmente, eu estou dando aula. Mas eu acredito que assim, eu trabalho, né, na MF José Alves Pereira, que foi uma escola que mudou muito assim a minha trajetória e o meu olhar em relação ao formato de dar aula. Então, acredito até que
pelos projetos dentro da escola, né, projetos de africanidade, sexualidade, eu acabei enveredando mais para essa questão de direitos humanos, de questão de gênero, de aulas com pautas antirracistas, do papel de um professor branco dentro de uma periferia negra, de como que a gente tem que reconhecer os nossos privilégios e de como que a gente tem que passar isso para os alunos de uma forma que deixem eles como protagonistas e não a gente. Trabalho também com a questão de combate à homofobia, transfobia. Então eu acabei me distanciando um pouco dessa questão acadêmica relacionada à União Soviética e hoje eu tenho uma vontade de ir mais para a área da educação, de fato. O momento mais marcante da sua atuação profissional? O Osiel. Entrar no Osiel. Para mim foi o meu doutorado foi no Osiel. Muito bom. E o que levou você a escolher a carreira docente? Eu acho que quando a gente entra na faculdade de História, eu não pensava em ser professora. Eu tinha uma ideia de ser pesquisadora, de trabalhar com relações diplomáticas e tal. Mas aí um professor, eu lembro que ele falou, não tem como você fazer história sem dar aula. E aí, conforme eu fui dando aula, eu fui me apaixonando. E muito, principalmente, pela EJA, que eu acho que é o que mais, no momento, tem mexido comigo. De você ter a possibilidade de dar aula para pessoas que tiveram esse direito negado. Isso, para mim, é fundamental. Eu sei. Quando não está na escola, no trabalho, né, na educação, o que gosta de fazer? Eu gosto muito de dançar, gosto muito de estar com os amigos, de conversar, de sair, de viajar, acho que principalmente viajar. Eu tive a possibilidade de apresentar meu trabalho em Moscou. Eu tive a possibilidade de ir para Moscou apresentar e para mim foi assim um fechamento sensacional, de estar nos lugares onde os viajantes, que eu brincava, eu falava, meus viajantes passaram. Então, viajar para mim é o que move a vida. Um livro marcante? O livro que me fez fazer história é 1984, do George Orwell. Uma frase? Uma frase? Pode criar uma. Pode ser uma frase sua. Pegou, hein? Viva como se fosse morrer, porque você vai. Um sonho? Um sonho. Eu acho que é dar a possibilidade para os nossos alunos de periferia chegarem onde eles querem chegar. É isso. Educação é? Educação é luta, é resistência, é desafio, é trabalho e é liberdade. Raquel, vejo inclusive seus olhos lacrimejados pela emoção quando se fala da escola na qual hoje você trabalha. Isso, encontrar um professor com a gratidão, satisfação e com essa emoção é muito importante. Então, isso é o retrato da educação campineira, da educação brasileira e também da educação mundial. Então, isso, ficamos muito felizes. E gostaria que você deixasse suas considerações finais. Mando um abraço para todos, agradeço ao programa, acredito que a ideia de vocês é muito legal, muito bacana, continuem. Tem muitas pesquisas ricas na nossa rede que precisam ser conhecidas. E um abraço enorme para os meus alunos e alunas da MF José Alves Pereira, da EJA, dos nonos, oitavos, de todos, que é com vocês que eu aprendo, é com vocês que eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era. É isso. Chegamos ao final de mais um Pesquisantes, o programa do educador e da educadora pesquisadores. Agradecemos à professora doutora Raquel Mundim Torres, agradecemos também a sua audiência e aguardamos você na próxima semana. Você, educadora e educador pesquisante, poderá nos indicar a sua pesquisa para um dos nossos programas. Poderá também enviar comentários sobre o nosso programa. Faça isso por meio do nosso e-mail educatv@educa.campinas.sp.gov.br
Você poderá também rever esse e outros programas no nosso canal de streaming, o EducaFlix Campinas, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até breve. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital.